Com discussões e confusão, depoimento do careca do INSS à CPMI já passa de 8 horas. E você vai ver também. Rede de motéis do PCC movimentou 450 milhões de reais em 4 anos. Tiroteio mata 2 adolescentes e deixa 3 feridos em escola do Ceará. Pesquisa afirma que mortes por câncer vão aumentar 75% até o ano 2050. E ainda, São Paulo busca virada contra equatorianos e Flamengo defende vantagem contra argentinos na Libertadores. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. São 18 horas e 37 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias desta quinta-feira. E olha, nós vamos abrir essa edição mostrando imagens ao vivo da CPMI do INSS, que hoje houve Antônio Carlos Camilo Nunes, conhecido como careca do INSS, e apontado como principal articulador do esquema de fraudes. A sessão já dura mais de 8 horas, com muitos depoimentos e até discussões. A sessão teve, inclusive, que ter algumas pausas, uma delas por uma discussão entre o deputado Zé Trovão e o advogado de defesa do careca do INSS, que é apontado pela Polícia Federal como articulador do esquema que desviou bilhões de aposentados e pensionistas. Alguns parlamentares chegaram a dizer que Antônio Carlos estava debochando da CPMI. E, novamente, a sessão foi suspensa e retomada 10 minutos depois. Vamos, então, ouvir um pouco de como está a movimentação por lá. O senhor se identifica como mala? Esse apelido mala é um apelido familiar para o senhor? Na década de 1980, eu tinha um apelido desse com os amigos, porque de forma muito descontraída, nós tínhamos um amigo de nome João Carlos do Sena, que era uma pessoa muito descontraída e contava piadas o tempo inteiro. Então, a essa época, eu ria que nem uma mala aberta. Então, recheada de polêmica aí, essa sessão, esse depoimento, e a gente continua acompanhando, e a cobertura completa você também acompanha no Jornal das 22. Vamos mudar de assunto agora para falar que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou o fim do bloqueio de perfis, contas e canais relacionados à deputada Carla Zambelli, que está presa na Itália. De acordo com Moraes, no momento que o processo se encontra, não há necessidade de manter os bloqueios das redes sociais, e sim excluir as postagens que a Constituição julga ilícitas. Apesar da liberação, o ministro estabeleceu uma multa de R$20 mil caso a deputada volte a publicar conteúdos com discursos de ódio ou atentando contra as instituições governamentais e o Estado Democrático de Direito. A parlamentar está presa na Itália desde julho e responde ao processo de extradição para o Brasil. Ontem, diretamente da prisão, ela depôs por videoconferência na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Ela participa de um processo que pode cassar o mandato, depois de ela ter sido condenada a 10 anos de prisão pelo STF por participar do processo de invasão aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça. O objetivo era descredibilizar a justiça e incitar atos antidemocráticos, inclusive inserir documentos falsos no sistema, como o mandado de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes. E uma operação da Receita Federal desmantelou uma rede com cerca de 60 motéis do PCC. E eles estavam em nome de laranjas para lavar dinheiro. Quem traz os detalhes é o Alexandre Cardoso.
A Receita Federal e o Ministério Público de São Paulo descobriram uma rede com cerca de 60 motéis em nome de laranjas que são usados pelo PCC para a lavagem de dinheiro do crime organizado. Os motéis movimentaram mais de 450 milhões de reais entre 2020 e 2024. As investigações fazem parte da Operação SPAR, realizada nesta quinta-feira e que mira o esquema ilegal das facções dos setores de combustíveis e de jogos de azar. Segundo a Receita Federal, os estabelecimentos contribuem para o aumento de patrimônio de sócios do crime organizado, com uma distribuição de 45 milhões de reais em lucros e dividendos. A operação é um desdobramento da Operação Carbono Oculto, que revelou as operações do PCC dentro de fintechs do sistema financeiro da Faria Lima. Ainda de acordo com a Receita Federal, durante as fiscalizações foram identificados 21 CNPJs ligados a 98 estabelecimentos relacionados a uma mesma franquia, todas em nome de alvos da operação. A Operação SPAR cumpre 25 mandados de busca e apreensão nas cidades de São Paulo, Santo André, Barueri, Bertioga, Campos do Jordão e Osasco. Participaram da operação 64 servidores da Receita Federal e 28 do Ministério Público de São Paulo, por meio do GAECO, além de representantes da Secretaria da Fazenda e do Planejamento do Estado de São Paulo e cerca de 100 policiais militares. E 2 alunos morreram e 3 ficaram feridos após serem baleados no pátio de uma escola na cidade de Sobral, no Ceará. A polícia ainda investiga o motivo do crime. As imagens divulgadas nas redes sociais mostram uma grande correria na escola. Várias crianças assustadas no pátio e nos corredores, tentando fugir do local. Em outros vídeos, é possível ver os policiais. 5 alunos foram baleados no local. 2 morreram. Eles foram identificados como Vitor Guilherme e Cláudio, de 16 e 17 anos. A escola fica em Sobral, no interior do Ceará. Ainda não se sabe o motivo do tiroteio, que aconteceu no intervalo das aulas. Os disparos vieram da calçada da escola e atingiram os alunos no estacionamento da instituição. Os outros 3 feridos foram levados pelo SAMU à unidade de saúde, mas não se sabe ainda sobre o estado deles. Esse não é o primeiro caso desse tipo na cidade de Sobral. Na quarta-feira também houve uma tentativa de homicídio ao lado de outra escola pública. A polícia investiga se há relação entre os casos. Os alunos estão liberados de atividades escolares nesta sexta-feira. O ministro da Educação, Camilo Santana, que é cearense, usou as redes sociais para lamentar o caso. Câmeras de segurança registraram os criminosos. As imagens mostram os 2 atiradores estacionando uma moto e correndo em direção à escola. Logo depois, os 2 disparam contra os alunos que estão no estacionamento. É possível ver ao fundo os outros adolescentes correndo para dentro da instituição. Olha, e um número alarmante assombra a cidade do Rio de Janeiro. Os hospitais municipais registram, em média, 80 feridos por dia em acidentes de moto. E esse número mais que dobrou desde o ano passado. Quem vai trazer os detalhes agora é o Anderson Nascimento. Dados da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro mostram que até semana passada, os hospitais de urgência e emergência da rede atenderam mais de 20.700 vítimas de acidentes com moto, uma média de 80 casos por dia somente nas unidades da Prefeitura. Segundo o secretário municipal de Saúde, Daniel Sorães, no ano passado o município gastou 130 milhões de reais no tratamento de motociclistas acidentados. O Rio precisou aumentar
aumentar a capacidade de atendimento de traumas. O Hospital Municipal Barata Ribeiro, na Mangueira, abriu um setor com 25 vagas para receber vítimas de trânsito. Já no Hospital Federal do Andaraí, administrado pela Prefeitura, são mais de 27 leitos praticamente exclusivos. Diante desses dados, a Prefeitura faz um alerta para um problema observado pelos profissionais de saúde. Além da falta de capacete e da alta velocidade, o uso de celular tem contribuído para causar mais acidente. Esses atendimentos acabam impactando outra estatística. 57 pessoas vítimas de acidentes de trânsito sofreram amputações no ano passado na rede municipal. Outro dado alarmante no trânsito é o de atropelamentos. Em 6 meses, foram 1.219 vítimas, de acordo com o Instituto de Segurança Pública do Rio. O número representa, no entanto, uma queda de 15% em relação ao primeiro semestre do ano passado. E veja a seguir, pesquisa afirma que mortes por câncer vão aumentar 75% até o ano 2050. E ainda, São Paulo e Flamengo buscam vaga nas semifinais da Libertadores esta noite. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 49 minutos pelo horário de Brasília. Olha, uma pesquisa divulgada hoje traz um alerta preocupante. As mortes por câncer devem aumentar 75% em todo o mundo até o ano 2050. Na cabeça raspada, ela mostra a marca do tratamento, mas no sorriso estampado, toda a esperança de quem nunca desistiu da cura. Quando eu tinha 23 anos, eu fui diagnosticada com câncer de mama pela primeira vez. Passei por todo o tratamento de quimioterapia, mastectomia radical, radioterapia. Hoje eu tenho 42 anos, tenho uma filha de 21 anos e um filho de 10. Estou curada e criei o Instituto Olhar Rosa, que é para levar informação aonde não chega para as mulheres de baixa renda, em vulnerabilidade, para que os cânceres de mama não cheguem tão avançado aos hospitais como estão chegando. Fabiana lutou contra o câncer por 2 vezes e na sua família, mãe e irmã também tiveram que enfrentar o mesmo adversário. E assim como essas mulheres, não só no Brasil, mas em todo o mundo, a cada ano milhões e milhões de pessoas recebem o diagnóstico do câncer. Só nos últimos 30 anos, a incidência de câncer apresentou uma escalada global, fechando o ano de 2023 com 18 milhões e 500 mil novos casos, mais do que o dobro em comparação com 1990. E de acordo com a revista científica inglesa The Lancet, os números ainda vão piorar. Isso porque, segundo o estudo, até o ano de 2050, o mundo deve registrar 30 milhões de novos casos de câncer e as mortes pela doença devem aumentar 75%. Para o médico oncologista Fernando de Moura, esses números devem ser encarados com seriedade, mas não como uma sentença. Eu acho que a gente deve observar com cautela esses dados. Pesquisas como essa, elas devem ser encaradas como um alerta, obviamente, mas não como um alarme, ou seja, nada que deva assustar a população. Claro que a primeira causa para isso é um aumento da população. Se a gente imagina que o câncer é uma doença do envelhecimento, a partir do momento que a população mundial cresce e envelhece, é esperado um aumento do número de casos e de mortes. A pesquisa científica revelou ainda que os países que vão enfrentar o maior impacto nesse quadro cancerígeno são os de baixa e média renda populacional. E isso, infelizmente, inclui a nós, os brasileiros. A realidade do Brasil, se comparada a países mais desenvolvidos, mostra que é preciso investir em políticas em saúde. Ela deve ser algo que nos deve guiar, principalmente para políticas públicas dentro dos próximos 25 anos. Então a gente deve encarar esse dado como um alerta, a gente deve utilizá-lo para guiar políticas públicas, para focar naquelas doenças que são os fatores que a gente fala modificáveis, mas de forma alguma esse dado deve ser encarado para assustar a população. A pesquisa pontuou também que mais de 40% dos óbitos pela doença no mundo estão relacionados ao estilo de vida, ou seja, hábitos que podem ser modificados, deixando no ar uma ponta de esperança. Então, prevenção e cuidado na alimentação, unidos a uma rotina longe do sedentarismo, pode ser o melhor caminho para um futuro que foi vendido como triste, mas que tem tudo para ser feliz. E agora é hora de falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações é Maíra Anjos. Boa noite, Maíra.
Maíra, hoje nós vamos conhecer os últimos semifinalistas da Libertadores, é isso? Quinta-feira de decisão. Kleber, boa noite a você e a todos que nos assistem. O São Paulo vai receber a LDU no Morumbi e vai precisar de uma virada histórica para chegar na semifinal da Libertadores. Depois de perder o jogo de ida por 2-0, a equipe comandada por Hernan Crespo vai precisar vencer por 3 gols de diferença se quiser se classificar no tempo regulamentar. Em caso de uma vitória por 2 gols, a vaga será decidida nos pênaltis. O tricolor não vive boa fase e sofreu 3 derrotas nos últimos 4 jogos, sendo que balançou as redes apenas uma vez no período. Para o confronto, Hernan Crespo escalou o seguinte time: Rafael, Arboleda, Sabino, Rigoni, Bobadilha, Pablo Maia, Rodriguinho, Enzo Dias, Ferreira e Luciano. A boa notícia é a volta de Lucas Moura no banco de reservas. Já Oscar ainda segue em tratamento. E além do São Paulo, do outro lado da chave, o Flamengo já está na Argentina para encarar o Estudiantes. O rubro-negro tem a vantagem de 1 gol, mas já encara um clima hostil na Argentina e quer encerrar uma sequência negativa no mata-mata da Libertadores. Quem vencer esse jogo encara o Racing na próxima fase. Estudiantes e Flamengo se encontram novamente pelas quartas de final da Libertadores. Dessa vez, em Plata, na Argentina. Os 90 minutos decidirão quem avança para a semifinal. No jogo de ida no Maracanã, o rubro-negro venceu por 2-1. Agora, um simples empate classifica o Mengão. Em caso de vitória do Estudiantes por 1 gol, a decisão será nos pênaltis. A bola só rola a partir das 21h30. Porém, o clima de decisão já começou nesta madrugada. A delegação do Flamengo optou por um hotel mais afastado de Plata, para que os torcedores argentinos não os incomodassem, mas não foi o suficiente. No jogo de ida, um erro da arbitragem fez com que o Flamengo saísse prejudicado. Andrés Rojas, o árbitro da partida, expulsou Gonzalo Plata injustamente, após uma disputa de bola em que não existiu falta do jogador rubro-negro. Um dia após a partida, a Conmebol anunciou a anulação do cartão vermelho de Plata, que estará apto para disputar o jogo da volta na Argentina. O Flamengo agora briga contra um péssimo retrospecto nos últimos anos de mata-mata da Libertadores. Em 2023, foi eliminado nas oitavas de final para o Olímpia, após vencer o jogo de ida no Maracanã e sofrer a virada jogando no Paraguai. Um cenário bem parecido com o de agora. Já no ano passado, foi eliminado nas quartas depois de ser derrotado em pleno Maracanã no jogo de ida para o Peñarol e empatar sem gols no jogo de volta no Uruguai. Para o duelo de hoje na Argentina, Felipe Luís terá um retorno importante. O volante Jorginho voltou a ser relacionado e deve iniciar entre os titulares. A provável escalação conta com Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Jorginho, Saul e Arrascaeta, Gonzalo Plata, Pedro e Samuel Lino. E o Fluminense anunciou nesta tarde a contratação de Luiz Zubeldia. O argentino é esperado no Rio de Janeiro amanhã, já para o primeiro treino com o elenco do tricolor carioca. O contrato do treinador é até o fim de 2026. Uma curiosidade sobre a contratação é que o Zubeldia é o primeiro técnico estrangeiro do Fluminense em quase 30 anos. O último foi Hugo de Leão em 1997. Bom, Kleber, por hoje é só. Uma ótima noite a você e a todos que nos assistem. Até mais. Muito obrigado pelas informações, aliás, informações quentes aí. Muito obrigado, Maíra. Bom, é isso aí. O Jornal das 18h30 fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia. Uma ótima noite e até amanhã.